Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje está trazendo aqui um tema palpitante, embora o nosso nome do programa possa parecer que seja um pouco genérico. A palavra livre e infeliz. Esse é o título de uma palestra que o nosso convidado aqui do programa vai fazer no Fórum Senado Brasil 2012. Quem está aqui conosco é o professor Renato Janine Ribeiro. Ele é professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, a quem eu dou as boas-vindas. Obrigado. Muito obrigado também. Esse tema que o senhor colocou na palestra, ele suscita uma gama enorme de possibilidades de interpretações. Qual que o senhor prefere? Olha, eu pensei nos poderes da palavra. Quer dizer, de um tempo para cá, nós estamos vivendo um mundo que a democratização se expandiu muito. Quer dizer, até mais ou menos 1940, a democracia não era uma palavra sempre positiva. Muita gente falava em democracia como uma coisa ruim, uma coisa desprezível, que seria uma situação em que as pessoas mais pobres, pessoas menos cultas mandariam. E havia um grande apreço em muitas partes do mundo, inclusive em países importantes, como a parte dos ingleses, pela aristocracia, por um poder mais conservador, por um poder mais, vamos dizer, dos bem-nascidos, da aristocracia, em suma. Então, é com a Segunda Guerra Mundial e a vitória sobre as potências fascistas que a democracia passa a ser um valor, vamos dizer, mundial. Um valor tão forte que mesmo os regimes não democráticos, como os comunistas ou como a nossa ditadura militar, usavam o termo democracia para falarem de si próprios. Então, mesmo quem não gosta da democracia, acabava dizendo que era democracia. E a democracia, o que eu quero sustentar, é um regime da palavra. Quer dizer, um regime em que o povo decide, todos têm direito a voto, a maioria vota, a maioria decide, a maioria elege, a maioria decide quem vai governar, decide quais leis devem ser votadas, mas essa decisão se dá pela discussão, se dá pela palavra. E quando se dá pela palavra, então eu tenho que ser capaz de persuadir, tenho que ser capaz de persuadir as pessoas que estão ouvindo a gente que esse assunto é interessante, ou persuadir que uma determinada posição vale a mais que outra. Por exemplo, nós temos visto um debate, de certa forma, reiterado em torno se a democracia representativa ela é capaz realmente de fazer o atendimento das necessidades da grande maioria e do desenvolvimento, do aperfeiçoamento civilizatório da sociedade, ou se essa democracia deveria ser transformada ou evoluir para uma democracia participativa. Como é que o senhor encara esse Eu acho que a participação é sempre desejável. Quer dizer, é importante que as pessoas não sejam passivas em relação a quem está no poder, que elas não se limitem a votar e a delegar todas as decisões a um prefeito, governador, parlamentar, de qualquer nível, qualquer instância que seja. Mas, por outro lado, a nossa sociedade é tão numerosa, tão grande, que você pode querer aumentar a participação, mas tornar todo mundo participante é mais difícil, mas seria desejável. Houve um tempo em que se pensou muito em democracia direta. Vamos dizer, quando a Constituição foi votada em 88, ela inclusive se tornou a primeira Constituição do Brasil, a única Constituição nossa, que em vez de dizer todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, ponto, diz será exercido em seu nome e diretamente por ele, que seriam os plebiscitos e referendos. Agora, plebiscitos e referendos, nós tivemos 3. Nós tivemos a monarquia e república, que era uma questão um pouco bizarra. Nós tivemos parlamentarismo e presidencialismo, que era uma questão importante, mas estava muito pouco discutida previamente. E nós tivemos o da posse das armas de fogo, que eu acho que era uma questão muito menor para ser plebiscitada. Então, nós temos muito pouca experiência no Brasil de plebiscito, que seria a forma, por excelência, da intervenção direta. Então, a democracia direta ou participativa entre nós engatinha. Por exemplo, já que o senhor mencionou a Constituição, ela serve de um exemplo para essa questão que eu vou colocar aqui. Nós temos alguns capítulos da Constituição, cito 2, para problematizar a reflexão, o da comunicação social e o da estrutura agrária, da parte agrícola, em que a democracia, ou melhor, o cumprimento da Constituição não adquiriu ainda a plenitude porque a maioria de seus artigos não foram regulamentados como estão indicados no enunciado do texto constitucional.
O que significa isso? A democracia não atingiu ainda a plenitude? Eu diria que não, eu diria que não. Ou seja, a nossa Constituição é programática. Ela não é uma Constituição como a norte-americana, que apenas diz como as coisas se decidem. A nossa coloca certos valores, certos ideais. Por exemplo, o fim da miséria, o salário digno, a igualdade dos gêneros ou dos sexos. Tudo isso são ideais e a gente sabe que esses ideais não se instalam de um momento para o outro. Agora, há várias questões que são relevantes, por exemplo, a fixação da pessoa na terra, da pessoa que mora no campo da terra, só ocorrerá se a terra der a ela condições dignas de sobrevivência e, mais que sobrevivência, de vida. Então, se não tiver algum tipo de reforma agrária, que é uma palavra que não se usa mais, mas, enfim, algo que melhore a condição do homem e da mulher do campo, você vai continuar com essa fuga para as cidades, que é um desastre, que acaba fazendo que as cidades se enchem demais e o custo de manter uma pessoa na cidade é muito maior do que manter essa pessoa no campo. Quer dizer, o fato da gente não ter enfrentado a questão do campo traz um preço para a sociedade brasileira dramático. E a questão dos meios de comunicação, que você também falou, eu acho também muito relevante, porque nós estamos numa situação ainda de muita concentração da comunicação. E o que está mexendo com isso, mudando com isso, é uma invenção tecnológica, que é a internet, com blogs, redes sociais, etc. Isso está mexendo nisso, está mudando. Por meio da palavra. Por meio da palavra. Aí as pessoas falam. Agora, não quer dizer que o resultado seja perfeito. Só quer dizer que a gente não tem mais um monopólio da palavra só nas grandes empresas de comunicação. Mas eu acho que os dois exemplos são muito bons, porque mostram que muito resta por fazer ainda. Muito. Detalhando um pouco mais, professor, por exemplo, está especificada no texto constitucional a proibição de monopólio dos meios de comunicação. E um outro artigo, nesse mesmo capítulo, de que deveria haver a complementaridade entre os sistemas público, estatal e privado. O privado é conhecido, predominante, hegemônico, mas o público e o estatal são construídos ainda, não estão. Esse espaço que estamos aqui falando é um espaço de TV pública. Que reflexão o senhor nos brinda a partir disso? Olha, nos países mais desenvolvidos, a TV pública tem um peso bem maior do que no Brasil. A França, a Inglaterra são países que durante muito tempo tiveram, se eu não estiver muito enganado, somente TV pública. A ideia é que TV e rádio eram monopólios do Estado, tanto que as pessoas se cobrava, e acho que ainda se cobra das pessoas, uma taxa, conforme os aparelhos de TV ou de rádio que tem em casa, para manter, no caso, a BBC ou a TV francesa, etc. Então, elas não teriam propaganda, ou teriam muito pouca propaganda, justamente para manter isso. Depois abriu-se para o setor privado, não estou contestando isso, mas vamos dizer, o ponto de partida foi uma TV pública que tinha preocupações de educação, de cultura mais fortes do que aqui no Brasil. Quando, nos Estados Unidos mesmo, onde o setor privado é muito forte, a TV pública, PBS, é extremamente respeitada, é muito importante, ela faz programas muito bons. Então, acho que no Brasil nós temos TVs públicas boas, mas a fatia delas da audiência é muito baixa. Elas têm um problema crônico de se manter e a ideia, o modelo que se pensa muitas vezes para mantê-las é um modelo de captar também anúncios, ou seja, um modelo de concorrer com o setor privado para fazer uma coisa parecida. Eu acho que isso está muito equivocado. Levando isso um pouco mais longe, acho que tanto cultura quanto educação no Brasil não recebem a atenção que merecem e isso, infelizmente, não é culpa só do Estado. Seria até fácil dizer, é culpa dos governantes. Mas, em boa parte, a sociedade brasileira não valoriza a educação. Você vê conversando com pessoas. Eu tive um exemplo de um vizinho meu, faz tempo, que ele tirou os filhos de uma escola, mudou para outra porque estava alta mensalidade para o bolso dele, e no mês seguinte ele trocou os carros dele e da mulher por carro 0 quilômetro. Então eu me pergunto, o que ele avisou, o que ele transmitiu para os filhos, pré-adolescentes? Né? Ele transmitiu uma mensagem terrível. Então quando você vê isso acontecendo, você pensa, bom, esse é um ponto em que a sociedade tem que mudar. Não basta ver políticas de governo, mas é preciso também que as pessoas se convençam de que educação e cultura são coisas que valem a pena. E não coisas só que oneram, só coisas difíceis. Então, para conseguir essa participação, ela tem que, uma democracia participativa, todas essas exigências têm que vir de baixo.